Gravando. Então, Mesopotâmia. Então, nós estudamos sobre a Mesopotâmia. Meso, meio, tâmios de rios. Então, uma região que fica no meio dos rios. Quais são os rios da Mesopotâmia? Rio Tigre e Rio Eufrates, tá? Rio Tigre, Rio Eufrates. A Mesopotâmia é a atual região do Oriente Médio, uma região desértica que chove pouquíssimo, semiárido, semelhante ao sertão da Caatinga nordestina. Então os rios eles são extremamente importantes numa região que é extremamente seca, tá? Então a Mesopotâmia, Rio Tigre e Eufrates, extremamente importante para essa região seca do Oriente Médio. Sobre a Mesopotâmia, Gabriel, sobre a região da Mesopotâmia, nós temos ali a irrigação. Então eles construíram diques, canais de irrigação para poder favorecer o plantio. Tá? Os diques são como se fossem muros de contenção para os rios não invadirem as cidades. E os canais de irrigação é como se você fizesse recortes na terra para que o rio ele ganhasse uma nova área de trajeto. Então o normal do rio é ter uma reta. Você pega e faz um recorte na terra para que o rio ele pegue e abasteça essa região onde você está fazendo esse recorte. Deu para poder entender? Sim? Então o rio ele tem o seu fluxo natural, tá? Esse daqui é o rio. Aí você faz um recorte para cá. Aí o rio agora ele vai chegar nessa área aqui também. Faz outro recorte. Aí o rio vai chegar nessa área aqui também. Então isso são canais de irrigação. Se ficar com mais alguma dúvida sobre canal de irrigação, simples, vai lá, dá um Googlezinho e tal para você ver o que é o canal de irrigação. Então o canal de irrigação é extremamente importante para poder levar água para outras áreas, ok? Para que levar água para as outras áreas? Para o saneamento básico, tá? Para o transporte, que utilizava-se muitos transportes porque os rios eram limpos. O saneamento básico, já falei, que é a utilização de água para poder beber, para poder tomar banho, né? Para poder fazer ali para poder beber, para poder tomar banho, enfim, saneamento básico. Para poder fazer o plantio, para poder também trazer água para os animais, para a pecuária. Então a água é extremamente importante. Esse daqui já seria até a utilização dos rios, que é o próximo tópico. Outra característica que nós temos da Mesopotâmia é a escrita, onde que vocês até pegaram, né, a argila e fizeram a escrita. Lembram daquela atividade com a argila que vocês fizeram? Eles faziam a escrita cuneiforme. Escrita cuneiforme, no caso, eles utilizavam uma cunha, que é praticamente um triângulozinho. Vocês não utilizaram lá ferramentas para poder fazer as escritas na argila? Então a cunha, ela tinha formato aqui, tipo de como se fosse aqui, ó. Um triângulozinho, onde que eles utilizavam aqui para poder fazer a escrita deles. Então a escrita cuneiforme é uma característica da Mesopotâmia, tá? Escrita em argila, escrita em rochas, escrita em cavernas, escrita em vários lugares, enfim. Próximo. Na Mesopotâmia existiam as cidades-estados que elas eram independentes. Tá? Nem por isso elas não tinham um governo. Tinham um governo, só que este governo dava autonomia para as cidades criarem suas próprias leis e organizar a sua sociedade, tá? Então, a Mesopotâmia era formada por cidades-estados que acabavam, prestando contas a um governo central. É igual, aqui o estado de São Paulo. Nós temos várias cidades que prestam contas ao governo central, que é o governo do estado de São Paulo. A escravidão já era algo bem comum na Mesopotâmia. E os escravos, eles eram sujeitos a essa condição de duas formas. Ou, vamos supor que a cidade A foi guerrear contra a cidade B. Então, na cidade B, algumas pessoas morreram, outras sobreviveram, só que foram dominadas. Essas pessoas que foram dominadas da cidade B, elas se tornavam escravas. Essa era a primeira condição a se tornar um escravo. A segunda condição de se tornar um escravo era por dívidas. Então, vamos supor que o Gabriel, eu emprestei para ele 10 mil reais e ele não me pagou. Então, ele iria se tornar meu escravo até saldar essa dívida de 10 mil reais. Então, existiu o escravo por guerra e o escravo por dívida. Politeísmo era algo bem comum também ali nas cidades da Mesopotâmia.
com exceção aos hebreus, tá? Todos os povos da Mesopotâmia eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E cada cidade-estado praticamente tinha ali o seu deus, onde que eles cultuavam, onde que eles faziam sacrifícios, onde que eles faziam oferendas para serem abençoados, para serem protegidos, ou para poder agradar simplesmente os seus deuses. Teocracia, eles acreditavam que os seus governantes eram representantes de Deus na Terra. Teo significa Deus, cracia, um modo de governo, tá? Democracia, modo de governo, tá? Então, Teo, Deus, cracia de governo, então um governo baseado em uma divindade. Para os mesopotâmios, o seu governante era um representante de Deus na Terra. Então, vamos supor que o Samuel era um governante lá da Mesopotâmia. Todas as pessoas obedeciam Samuel não porque ele era somente um governante, mas sim porque ele era um representante de Deus na Terra. Quem é que vai contra Deus? Ninguém. Então eles acreditavam que, obedecendo Samuel, sendo um governante da Mesopotâmia, automaticamente eles seriam abençoados pela divindade que é representada pelo Samuel. Próximo tópico, utilização dos rios. Então eu já tinha até mencionado, para que serviam os rios da Mesopotâmia? Lembrando, a Mesopotâmia é uma região desértica, semiárida, chovia pouquíssimo. Então os rios praticamente eram uma divindade, os rios. Eles acreditavam que os rios eram um presente de Deus, tá? Então os rios Tigre e Eufrates, eles serviam para o saneamento básico, que nem eu falei para vocês, tá? Que é no caso ali, o tratamento do esgoto, a utilização dos rios para poder beber água, para poder tomar banho, para poder fazer irrigação agrícola, ou seja, plantio, para poder dar água para os animais, para os transportes, para poder ir, tal. Então tinha Uber, navio, tá? 99 navio, táxi, entendeu? Então utilizavam os navios para poder fazer o seu transporte, se locomover da cidade A para B, da B para C e assim por diante. A invenção da roda, grave isso, tá? A invenção da roda vale aí quase um ponto da sua nota. Para que foi importante a roda? A roda foi uma invenção mega importante, que foi inventada na Mesopotâmia e se espalhou para o mundo todo. Antes da roda, todo o transporte era feito por animais e demorava muito tempo, porque os animais eles eram limitados na sua carga. Um animal, ele conseguia levar uma carga de uma área para outra, de uma cidade para outra, de uma forma bem limitada. Agora, com a invenção da roda, você conseguiria colocar uma carroça atrás desses bois, atrás desses cavalos. E essa carroça, ela tinha um compartimento muito maior para poder levar alimentos de uma área para outra, para levar ferramentas de uma área para outra, para poder levar utensílios de uma área para outra e até mesmo o transporte de pessoas. Imagina o transporte feito por uma moto e o transporte feito por uma por uma picape, tá? Então, no caso, praticamente essa comparação, que a moto seria tipo um cavalo levando ali alguns utensílios e uma picape tem um compartimento muito maior. Deu para poder entender? Então a roda foi algo revolucionário, porque aumentou a conexão entre os territórios, o comércio se expandiu porque você conseguiria levar mercadoria de uma forma mais intensa, tá? Então a conexão territorial ela se tornou muito maior, muito mais intensa e muito mais facilitada, porque com a roda as carroças elas levavam muito mais produtos de uma área para outra. Entenderam por que é importante a invenção da roda? Próximo tópico, povos da Mesopotâmia. Então, quais são os povos da Mesopotâmia? Nós estudamos sobre vários povos, tá? Sobre os persas, tá? Sobre os fenícios, sobre os babilônios, sobre os assírios, sobre os hebreus. Porém, eu vou cobrar na prova somente esses três: os babilônios, os assírios e os hebreus. Primeiro, os babilônios. Até a história da Babilônia nós encontramos lá na Bíblia, quase lá tipo do meio para o final do Velho Testamento. Os babilônios, eles construíram uma torre de Babel, tá? Se encontra na Bíblia a torre de Babel. O que foi a torre de Babel? Foi uma construção onde que os babilônios acreditavam que eles poderiam ser maior que Deus. Então eles fizeram um prédio gigantão, tá? Um prédio gigantesco, aonde que todos os babilônios iriam morar dentro deste prédio, tá? Todos os povos da terra, eles fizeram essa torre com o objetivo de todos os povos da terra viverem unidos dentro dessa torre.
E o objetivo deles era construir uma torre tão alta que fosse maior do que o próprio Deus nas alturas no céu. De acordo com a Bíblia, Deus não se agradou com essa construção, porque Deus ele queria que a população povoasse toda a terra e não ficasse concentrada somente em um prédio. Então, de acordo com a Bíblia, Deus destruiu este prédio e as pessoas que sobreviveram, cada um saiu falando numa língua diferente. Então, um saiu falando japonês, o outro saiu falando mandarim, o outro saiu falando francês, o outro português, o outro inglês, o outro alemão, tá? O outro senegalês e assim por diante, tá? Então, cada um saiu falando numa língua diferente. Tá? Isso você encontra lá na Bíblia, no Velho Testamento. O Código de Hammurabi também faz parte dos babilônios. Quem foi o rei Hammurabi? O rei Hammurabi foi um rei babilônico, onde que ele escreveu um código de leis, um livro de leis, de regras, tá? A exemplo igual do Brasil, nós também temos um livro de leis, que é chamado de Constituição Federal. O que você pode fazer, o que você não pode, se você fizer, você vai ser punido, enfim, um código de conduta. Então, o Código de Hammurabi tinha uma lei que era a lei principal, uma lei de destaque, uma lei que ficou conhecida mundialmente, que é a Lei de Talião. O que dizia a Lei de Talião? Simples. Se o seu colega te desse um tapão na sua cara, você poderia revidar com um tapão na cara do seu colega também, tá? Muitos praticam a Lei de Talião sem saber que ela de fato um dia existiu. Quem nunca fez isso, né? O colega empurrou, você vai lá e empurra de novo. O colega chamou você de feio, você vai lá e xinga ele de feio também, né? Que é só assim que é o xingamento, né? Seu feio, seu bobo, né? Seu tonto. Não passa de xingamento desse tipo, né? Que é uma sala extremamente educada, né? Então é isso que dizia a Lei de Talião. Se alguém te roubou, você pode roubar de volta. Se alguém fez algo para você de mal, você pode fazer isso de mal de volta. Só que imagina se a Lei de Talião fosse aplicada nos dias atuais. Seria um caos, né? Seria um caos. Iria se tornar um apocalipse o mundo se todos aplicassem a Lei de Talião nos dias atuais. Concordam comigo? Né? Então é para isso que, tipo, se uma pessoa ela faz algo de mal, o que ela vai ser? Ela vai ser presa. Se uma pessoa matar alguém, tá? Vamos supor que o seu vizinho matou o vizinho do lado. Aí, no caso, não vai trocar tiro para poder fazer ali a Lei de Talião. Não, a pessoa que matou, ela vai ser presa, tá? Se fosse fazer a Lei de Talião, o mundo nem existiria mais. Porque todo mundo ia resolver as coisas no seu próprio braço e a polícia nem seria necessária a polícia existir, não é verdade? Os babilônios, eles também criaram uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que são os jardins suspensos da Babilônia, tá? Que no caso são jardins não terrestres, mas jardins suspensos, ou seja, enfim, deu para poder entender. Só que os jardins não vai cair na prova, tá? Próximo tópico, os assírios. Quem são os assírios? Os assírios, eles eram homens muito cruéis. Eles tinham um exército muito fortificado, eles tinham muitas armas. Os assírios não faziam tipo só a morte assim simples. Vamos fazer uma guerra, vai lá, matei você. Tá? Não é assim. Eles iam, esquartejavam, arrancavam a cabeça e entregava para a mãe do indivíduo. Seu filho aqui, toma a cabeça dele, eu matei. Eles eram cruéis. Eles pegavam e rastejavam seus inimigos, arrancavam o coração das pessoas e espalhavam o sangue nos altares, tá? Pegava a cabeça de alguém e colocava no centro da cidade para que todos pudessem ver aquele líder que fez mal, que você foi vitorioso, tal. Então eles eram povos extremamente cruéis, tá? Extremamente cruéis. Aí, de acordo com a Bíblia, Deus ele escolheu um homem para ir lá e pregar para que os povos assírios se arrependessem, tá, da sua crueldade. Então Jonas foi enviado para a principal cidade assíria, que era Nínive. Tá? Jonas ele foi enviado por Deus para poder pregar o arrependimento para os assírios lá de Nínive. Se arrependam da sua maldade, porque senão vou destruir toda a cidade. Era essa mensagem que Jonas iria levar para os ninivitas. Só que, de acordo com a Bíblia, Jonas ele acabou trilhando um caminho oposto.
Deus ele mandou ir para Nínive, que estava a leste, ele pegou e foi para o caminho contrário, ao oeste. Era para ir para a direita, ele foi para a esquerda. Aconteceram várias catástrofes na vida dele, ele se arrependeu, aceitou a voz de Deus, foi para Nínive, pregou sobre a mensagem de Deus, os ninivitas se arrependeram da sua crueldade, tá? E começaram ali a ouvir a voz de Deus através de Jonas. Próximo são os hebreus. Quem são os hebreus? Os hebreus, eles existem até hoje, só que hoje eles são chamados de judeus, que vivem em um país que é Israel, tá? E quem são os hebreus? Aonde que nós encontramos? Você vai ter que falar para mim aonde que é encontrada a história dos hebreus. A história dos hebreus é encontrada na Bíblia, tá? Então na Bíblia nós encontramos as histórias dos hebreus, é exemplo de Moisés, de Abraão, de José do Egito, tá? De Davi que matou o Golias lá tacando uma pedra na testa do infeliz, do gigante, Salomão, tá? Sansão, aquele do cabelão, tá? Então todos eles fazem parte dos hebreus e encontramos as histórias deles na Bíblia, no Velho Testamento. E por último, para a gente poder finalizar aqui a revisão, nós temos o crescente fértil. O que é o crescente fértil? Aí nós já temos um upgrade de um rio, tá? Da Mesopotâmia são dois, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Então no crescente fértil nós temos o acréscimo de mais um rio, que é o rio Nilo. Rio Nilo fica na África, lá no Egito. Egito é um país africano, tá? Então nós tínhamos lá no Oriente Médio, que é um país, uma região de países que fica no continente da Ásia. Então a região que vai do Oriente Médio na Ásia até o Egito na África, ela tem o formato de uma lua. E os rios Nilo, Eufrates e Tigre ficam dentro dessa área, tá? Então a região que vai do Oriente Médio até o Egito, ela tem o formato de uma lua. Então é dado o nome de crescente. Os rios que servem para o saneamento básico, para o transporte, para a pecuária, para a agricultura, eles representam a fertilidade. Fértil é vida. Então os rios representam vida em uma região que é um deserto. O Egito também é um grande deserto, tá? Então é por isso que é dado o nome de crescente fértil. Crescente por conta da região que tem o formato de uma lua e fértil por conta dos rios que trazem vida a uma região que é morta pelo deserto. Crescente fértil. Dúvidas? Finalizando então por aqui a revisão. Não esqueça de estudar pelo vídeo, tá? Que vai estar lá na Agenda Edu. Vai estar no meu canal também. Se você segue o meu canal, é só ir lá no meu canal, ver o título certinho para não estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, conteúdo do 9º ano, tá? Clica lá no 6º para ir no conteúdo certinho. Faça lá o seu resumo assim como você fez na P1 e sucesso. Um abraço.